A graça e a paz, meus irmãos, estamos aqui no culto de gratidão para ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, te alegrarás, Senhor. Aleluia. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. A palavra de Deus diz que é bom vivermos em união. Então vamos declarar essa canção
que ela fala de unidade, somos um, somos corpo, estamos unidos no Senhor. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Bom dia, graça e a paz, queridos. Que Deus abençoe você, a sua manhã, que seja realmente um dia proveitoso e abençoado na presença do Senhor. Estamos em mais um culto de gratidão, ao término de mais um mês, e estamos reunidos, via internet para celebrar mais uma vez ao Senhor, para compartilhar a sua palavra e sermos edificados por ela. E eu gostaria de refletir nesse dia tão especial, acerca do momento peculiar que vivemos na história da humanidade. Nós sabemos que o mundo tem sido constituído com uma forma muito egoísta de ser. Cada um sempre pensando em si mesmo, em segundo lugar no eu, em terceiro lugar também no eu. Ou seja, somos sempre estimulados a pensar em nós mesmos. O mundo capitalista, tem essa proposta. Eu não estou dizendo que ela é 100% errada, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado como cristãos. Eu gostaria de refletir um pouco hoje, porque muitos nesse momento de Covid-19, nós temos aí dois grupos. A humanidade, praticamente, o Brasil, está dividido em duas partes. Entre aqueles que de uma forma acreditam que o Covid, o coronavírus, ele não é tão agressivo, ele não deveríamos estar
em nossas casas, em quarentena, tem aqueles que acreditam que nós deveríamos estar trabalhando, aqueles que defendem que nós temos que enfrentar o vírus, né, que o ideal é separar os nossos idosos e trabalhar. Por quê? Porque nós temos um outro problema aí que está a caminho, que é o problema da falta de escassez de alimento, de produtos, e isso vai gerar um problema ainda maior. Do outro lado, nós temos os profissionais da área de saúde, aqueles que estão mais confortáveis financeiramente falando, que estão de alguma forma dizendo com o discurso de que temos que ficar em casa, temos que ficar em quarentena, abasteceram suas prateleiras, os seus armários estão cheios, suas geladeiras, e vamos esperar. Mas muitos não podem se dar esse luxo, né? Então nós vivemos esse momento delicado, né? Entre aqueles que querem que a economia gire e aqueles que querem que as pessoas fiquem em quarentena aguardando esse primeiro momento do coronavírus. E aí cada um vai ter a sua opinião. E geralmente cada um vai ter um pensamento a partir da sua realidade. Então os profissionais autônomos que dependem do trabalho para trazer o sustento para sua casa, nesse momento muitos podem estar preocupados. Muitos podem estar desesperados. Mas pastor, como é que o senhor hoje pela manhã vem com essa conversa, pastor? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, né? Porque nós vamos ver que lá em Atos dos Apóstolos que a igreja já passou por um momento muito parecido com esse. Não é inédito isso, né? Então, o Brasil vem enfrentando essa divisão. Cada um, de acordo com a sua realidade, se posiciona de uma forma diferente. E eu não estou aqui para criticar, para julgar nenhum dos dois lados. Eu acho que cada um tem as suas razões e eu acho que o ideal é encontrarmos o equilíbrio entre as duas coisas, né? Mas nós percebemos que nesse momento, não importa qual é a sua situação, não importa em que lado você está, não importa qual a circunstância você tem vivido ou quais expectativas que você tem. O que realmente importa, se você é igreja, se você faz parte da igreja de Cristo, você precisa perceber o que aconteceu na igreja primitiva, o que aconteceu lá em Atos. Nós precisamos aprender com a igreja e que nós possamos aprender o que eles fizeram para passar por um momento muito parecido com esse. Um momento de extrema dificuldade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós leremos os versículos 32 ao 35. E o texto, ele é belíssimo. É um texto que precisa ser captado a mensagem que esse texto traz. São somente 4 versículos, mas que trazem informações valiosíssimas para a nossa vida e para a nossa reflexão nessa manhã. Então o texto diz assim, Atos capítulo 4, versículo 32, a multidão dos que criam estava unidos de coração e de propósito, e ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam um valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Queria te convidar mais uma vez a curvar a tua cabeça, onde quer que você esteja. Não sei qual meio de comunicação você está utilizando, se o YouTube, se o Instagram, o Facebook, se você está assistindo ao vivo, se você vai assistir depois. Curva a sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, nós estamos aqui mais uma vez, queremos te louvar e te agradecer. Este é um culto de gratidão ao Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por fazermos parte desse momento da história, desse momento em 2020, em que o mundo para por causa de um vírus. Oh Deus, nós queremos te louvar pelos privilégios, pelas oportunidades, Deus,
o momento que vivemos, é o aprendizado que o Senhor está gerando nas nossas vidas. Ó Deus, mas nós queremos também te agradecer pela tua palavra, que sempre nos orienta, sempre está nos aconselhando, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós queremos te pedir, Deus, fala conosco nessa manhã, ministra a tua palavra aos nossos corações, que de fato, Senhor, nós venhamos entender que o Senhor está acima de todas as coisas. Tudo está no teu controle, Senhor. Nada fugiu do controle das tuas mãos. Pai, tu és soberano e nós queremos te agradecer. E Deus, queremos tirar proveito como a tua palavra nos ensina, que se nós chamamos, Pai, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão que está do outro lado, nos assistindo, que está sendo ministrado pela tua palavra, ministrado pelo teu Santo Espírito, que é onipresente, está em todos os lugares. Teu Espírito Santo que é onipotente, que tem o poder de fazer coisas que nós não imaginamos. E que também, Pai, é onisciente e que sabe o que cada um tem passado. Deus, usa a minha vida nesse momento para falar com os meus irmãos. Que a tua palavra gere vida, gere esperança, gere encorajamento, Pai, para passarmos por tudo isso, louvando ao Senhor. É assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Sabe, queridos, nós estamos vivendo, como eu já falei, algo muito parecido com a igreja primitiva. Ela passou os primeiros séculos. É importante dar um apanhado na história e perceber que a igreja, naquele momento, ela estava sofrendo uma grande perseguição. Era proibido falar acerca de Cristo. Muitos afirmavam que Jesus havia ressuscitado e eram confrontados acerca dessas verdades. E as pessoas não negavam a Cristo. Então muitos que aceitaram a Cristo naquele momento tiveram que se isolar, tiveram que deixar o seu trabalho, tiveram que deixar o seu convívio social, porque eles eram confrontados. Aí você é um discípulo do Cristo, do Messias, do Nazareno, e as pessoas não poderiam negar isso. E ao serem expostas, elas eram levadas às autoridades daquela época. E eram confrontadas. E alguns eram levados para serem presos ou para serem até mortos. Então muitos estavam passando por situações delicadas. Estavam passando por necessidades. Por quê? Porque eles não poderiam sair para trabalhar. Porque ao sair, eles estavam correndo sérios riscos. E muitos, como os discípulos, Pedro, ia à sinagoga todos os dias ensinar, mas muitos não tinham a mesma ousadia, não tinham a mesma intrepidez, então muitos se recusaram a sair dos seus lares. E isso gerou um problema naquela sociedade, naquela comunidade, naquele tempo. As pessoas estavam com os seus recursos em falta. E aí, queridos, nós vivemos esse momento também, que talvez não cheguemos a faltar recurso para muitos, mas nós já estamos vivenciando um momento de dificuldade para alguns. E alguns estão já pedindo socorro. Nós estamos por um momento, a campanha na nossa igreja, para que você que está nos assistindo, doe alimentos, doe recursos, para que a gente tenha como abençoar outras pessoas. Então, é interessante percebermos que nós estamos vivendo um momento parecido com a igreja primitiva. E aí nós temos aqui alguns sentimentos, algumas atitudes dessa igreja primitiva que nós, como igreja do século 21, precisamos também aprender. Nós, no ano de 2020, no mês de março, nós precisamos aprender também. Então, veja só, no versículo 32... Versículo 32 de Atos 4, na parte A, diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Isso é o que diz a minha versão. Então perceba que eles estavam unidos. A união era algo presente na vida daqueles discípulos. A união era algo marcante na vida dos seguidores de Cristo. E eles estavam unidos não só no seu coração, no seu sentimento, naquilo que eles desejavam fazer, mas também no seu propósito, nas suas atitudes, naquilo que de fato eles estavam testemunhando do que Cristo fez na vida deles. Então, aqueles que tinham recursos
vinham e entregavam os seus recursos. E olha só, essa é a primeira lição. Eles estavam unidos. Estavam unidos de coração, estavam unidos com propósito. Esses são sentimentos e atitudes que precisam estar também no nosso coração no dia de hoje. Estamos unidos. Independente de não estarmos nos reunindo fisicamente, nós continuamos sendo organismo vivo, o corpo de Cristo. O corpo não está mutilado, está fragmentado. O corpo continua unido, o corpo continua junto. Você é corpo de Cristo. Não importa onde você está. E você sabe que pode contar com um membro deste corpo. Nós somos um membro desse corpo. Então essa é a primeira lição desse texto. A segunda está na parte B do versículo 32. É que a idolatria não tinha espaço entre eles. O egoísmo, o egocentrismo, palavra ego é do grego eu. Então o que é o egoísmo, o egocentrismo? O egocentrismo sou eu no centro de tudo. É quando nós estamos naquela fase, né, como crianças, que achamos que tudo gira em torno do nosso umbigo. Tudo tem que corroborar a nosso favor. O mundo conspira, né, ao nosso favor, não contra nós. Então perceba que no versículo 32, na parte B, diz assim: ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Em outra versão vai dizer que a palavra que Lucas está escrevendo da seguinte forma, que tudo, ninguém dizia que era meu, dizia assim, é nosso. Quando o pronome mais importante na igreja não for o da primeira pessoa no singular, e sim no plural, o nosso é que é o importante. Não o meu, não o eu, mas o nós. Nós precisamos vivenciar isso como igreja. Então, o que é melhor para a comunidade? O que é melhor? Alguns estão criticando muito a decisão da igreja. Mas o que é melhor para a coletividade? O que é melhor para todos? Nós precisamos começar a pensar no senso da coletividade. Então, essa é a segunda lição que nós aprendemos com a igreja. O egoísmo não tinha espaço no meio deles. Tudo era compartilhado por todos. Então, meu irmão, eu quero te dizer que eu tenho um carro hoje, mas o carro ele não é só meu, ele é nosso. Se você precisar ir a algum lugar e você não tiver como ir, não chame um Uber, não. Entre em contato com a gente. Se você está sem recurso, entre em contato conosco. Eu sei que eu estou me comprometendo de uma forma, mas é isso que eu entendo ser igreja. Isso para mim é a essência de ser igreja. É o nosso. Não estou dizendo que o carro ele é só meu, ele é nosso. Ele está sobre a minha administração. Eu sou o mordomo desse veículo. Mas, se você precisar, estarei à disposição para servir. Terceira lição está no versículo 33, na parte A. E a lição é: eles testemunhavam acerca do Cristo vivo. Cristo vivo. Olha o que o texto diz. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós somos desafiados como igreja a testemunhar esse Cristo ressurreto. Esse Cristo vivo, que não só vive, mas habita em nós. Que é o nosso guia, é o nosso orientador. Você é desafiado a viver isso, porque a igreja é chamada para fora. A essência da palavra do original, eclésia, é chamados para fora. Ou seja, nós não somos igreja quando nos reunimos nos cultos ou nas lives, nós somos igreja com o que fazemos depois disso. Na segunda-feira pela manhã, né? Quando nós temos que trabalhar, quando nós temos que tomar algumas atitudes, é aí que nós somos igreja. Igreja não é só reunião, não é só louvor, só palavra. Igreja é chamados para fora. É desafiados a viver aquilo que nós aprendemos quando somos expostos à palavra de Deus. Então, o versículo 33b nos dá uma outra lição. Que eles estavam cheios de graça. Olha o que diz o versículo na parte B. E em todos havia imensa graça. Algumas versões vai ter transbordavam em graça.
O que é isso? A imensa graça de Deus. Quando você entende que o Senhor fez por você, meu irmão, não tem como você não olhar para o seu próximo. A morte de Cristo não foi simplesmente um ato para agradar a Deus. Foi um ato de amor a todos nós. Então tudo que eu faço a Deus também passa pelo que eu faço ao meu próximo. Como que eu vou dizer que amo a Deus se odeio o meu irmão, a quem eu posso ver? Então nós precisamos viver o Evangelho na sua essência. Igreja é olhar para o outro também. É olhar para mim, em primeiro lugar, me sentir carente desse amor, dessa graça maravilhosa, me sentir não merecedor, mas alcançado por ela, porque ninguém merece a graça, mas nós somos alcançados por ela, tomar posse dessa graça e agora deixar essa graça transbordar através de nós. Esse é o desejo do meu coração. Que esse seja um tempo onde a igreja vai transbordar em graça. Que as pessoas que ainda não entenderam, que as pessoas que ainda não aceitaram, ainda não experimentaram essa graça, possam receber, possam ser inundados por esse transbordar da igreja. Olha só o que diz o versículo 34, na parte A, uma outra lição. A lição que diz que ninguém permanecia necessitado entre eles. Porque a graça transbordava, queridos. Quando a graça transborda sobre a tua vida, quem está ao teu redor, quem está próximo de você, também é abençoado. Também é enriquecido. E olha só o que é que o texto diz aqui. Versículo 34, na parte A. Pois não existia nenhum necessitado entre eles. Sabe, queridos, quando nós de fato ligarmos para o pastor dizendo, pastor, eu estou com um recurso aqui, se tu souber alguém que está precisando de algo, estou à disposição. Olha, eu estou mandando, estou levando isso para a igreja para abençoar outras pessoas. Quando isso acontecer de uma forma que a gente tenha dificuldade de administrar tudo isso, nós não teremos, em nome de Jesus, que nós temos aqui homens e mulheres sábios para gerir os recursos. Então olha só o que é que o pessoal, o que é que o povo estava fazendo. Estavam repartindo ao ponto de não ter nenhum necessitado entre eles. Isso é o transbordar da graça de Deus. Isso é uma lição que nós precisamos aprender no dia de hoje. E aí, o versículo 34 diz algo, na parte B, diz algo também interessante. Olha só. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha, naquele contexto, as pessoas não tinham como interagir, era até segredo, era sigilo, as pessoas ainda nem sabiam quem de fato era cristão. Quem é que sabia disso? Os apóstolos. Então, naquela época era necessário que tudo fosse até os apóstolos, para que eles distribuíssem. Eles sabiam quem era cristão. É interessante, se você for estudar a história, você vai perceber que para você saber se alguém era cristão, você ia no chão e desenhava a perna de um peixinho. Sabe esse peixinho que é o símbolo do cristianismo? Você vinha e fazia só uma parte. Se a pessoa viesse lá e completasse, você poderia falar da sua fé. Você poderia saber que ela também era uma pessoa cristã e aí vocês poderiam compartilhar da fé. Mas se ela não completasse esse desenho no chão, você não poderia compartilhar do evangelho ainda com ela. Não no sentido de ser um irmão em Cristo, mas você teria que compartilhar no sentido de evangelizar aquela pessoa. Então, eles não sabiam a quem eles deveriam abençoar, como eles deveriam compartilhar os seus recursos. Então, eles levavam aos pés dos apóstolos. Mas hoje não. Você sabe. Não estou dizendo com isso que você não deve trazer para a igreja. A igreja, de fato, somos os pastores que sabemos a grande maioria da igreja que tem passado por necessidade. Mas você sabe também, alguém tem passado, que você pode também ajudar a contribuir. Porque não precisa ser depositado aos pés dos pastores hoje. Certo? E eu quero deixar muito claro, não estou dizendo que você não tem que participar da campanha da igreja. Mas você não está preso a só fazer dessa forma. Amém? Desejo que o Espírito Santo ministre seu coração. Com certeza você conhece alguém do seu convívio, da igreja, que você sabe que pode estar passando por algum tipo de dificuldade. Ou você ser alguém que está precisando e você sabe que pode contar com a igreja. Então, a última lição, e uma das mais preciosas para mim, está no versículo 35.
O versículo diz o seguinte: e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Nesse momento a igreja não estava julgando. Ah, é preguiçoso. Ah, foi imprudente. Ah, não soube guardar, não soube poupar, não soube se preparar. Nós não estamos aqui como igreja para fazer esse tipo de julgamento. Nós estamos aqui para abençoar, para auxiliar os necessitados. Então esse é o último ponto que eu gostaria de compartilhar com os amados. E não importa com quem você se identifica nesse momento da história. Se com aqueles que tinham recursos, que doaram seus recursos, que entregaram seus recursos para abençoar outros que tinham pouco, não importa se você está passando por um outro momento de desesperança, de não saber como é que você vai trazer sustento para sua casa, visto que você não pode trabalhar. É uma palavra difícil, mas é o que Deus colocou no meu coração, é o que eu sinto, né, transbordar na minha vida, é o que eu sinto, é esse cuidado com algumas pessoas, porque eu, durante muito tempo, como profissional autônomo, ficava preocupado se eu não trabalhar. Eu me recordo que quando fui fazer cirurgia, eu tive que parar um mês e eu me preparei para poder passar por aquele momento. Por quê? Porque eu ia ficar um mês sem trabalhar, um mês sem ganhar. Mas as contas não param. Então eu sei que muitos estão me assistindo, talvez estejam nessa situação, e eu quero te deixar tranquilo nessa manhã. Se você é igreja, saiba que o cabeça da igreja não vai deixar um dos seus membros passar por necessidade. Ele vai levantar outros membros para cuidar. Sabe quando sua mão se machuca, quando você se corta? E é automático o cuidado que a sua mão direita tem quando a sua mão esquerda se corta, de ir lá estancar o sangue. Por quê? Porque o corpo sofre, o corpo padece. Então nós precisamos ter esse mesmo sentimento de corpo. Quando o membro é atingido, quando o membro está sofrendo, quando o membro está passando por dificuldade, nós temos que ir lá cuidar desse membro, certo? Então, os recursos serão compartilhados. Então essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem que a noiva de Cristo hoje precisa aprender a vivenciar a essência do que é ser igreja. Essa essência precisa transbordar de nós nesse período. Essa essência precisa ser algo marcante na nossa comunidade. Essa é a filosofia do amor. Do amor é Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu não gostaria de passar necessidade com a minha família. Então eu não quero isso para o meu irmão. Então o que eu puder fazer para ajudar, o que você puder fazer para ajudar, nós temos esse compromisso como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para poder vivenciar essa experiência nova de ser igreja. E eu quero, para finalizar, compartilhar com você mais dois textos que estão lá em 2 Coríntios. E o primeiro está em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios, o que é que ele está convocando, o que é que ele está falando acerca da generosidade daqueles irmãos que enviaram recursos para a igreja na Judéia. Olha só, versículo 12. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que não tem. Ou seja, quem vai contribuir? Aquele que pode, aquele que tem condições. Né? Isso aqui, ele está falando que a sua oferta, a oferta tem que ser de acordo com seus recursos, certo? Digo isso também para que haja alívio para outros e sofrimento para vós. Perdão, versículo 13. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós. Ou seja, não é para ter muito para os outros e que falte para você. Não, não é isso. Mas para que haja igualdade. Essa é a palavra, igualdade. E aí, o versículo 14, ele ainda diz: no tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade e assim haja igualdade. Como está escrito: ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Ou seja, ninguém vai ter falta. E ainda no capítulo
9 de 2 Coríntios, no versículo 12 também, diz o seguinte. Olha o apóstolo Paulo ainda reforçando isso. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. 13. Ao provarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstrai a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Queridos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para que ninguém tenha falta, que haja igualdade. Então, que durante toda essa parada, todo esse momento de quarentena, que nós venhamos de fato refletir melhor acerca do que é ser igreja, da essência, da pureza do que é ser corpo de Cristo, né? E temos esse coração, nosso coração cheio de gratidão a Deus, é o culto de gratidão, que o teu coração esteja cheio de gratidão a Deus por fazer parte dessa comunidade de fé e de prática. A comunidade é disso, não é só de fé, é de fé e de prática. Nós precisamos andar em equilíbrio com a fé e com a prática. E sermos ou beneficiados, né, por ofertar os nossos recursos a alguém, transbordar da graça, ou que sejamos abençoados pelas provisões divinas, que Deus vai suprir os seus santos. Então, não importa se você está em uma condição ou na outra, agradeça a Deus por ser igreja, por fazer parte dessa comunidade que transborda em graça. E eu não sei como será o teu café hoje. Eu não sei como será o teu café daqui a uma semana. Eu não sei como é que será o teu café no próximo mês, nosso próximo culto de ação de graça. Não sei se já estaremos juntos. Não sei se ainda celebraremos pela internet. Mas o que sei é que o teu coração e o meu coração precisam descansar no que a palavra diz lá no Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas. E eu gostaria nesse momento a gente parasse um pouco para ouvir mais uma vez uma canção. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Soberano Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença e queremos orar ao Senhor. Agradecer a Ti, Pai, por tudo que está acontecendo. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, Pai. Nada foge do controle de Tuas mãos. Eu não me canso de declarar isso. Nada foge do controle de Tuas mãos. Senhor, e neste momento eu quero Te agradecer pela Tua palavra, Deus, por estarmos vivenciando mais uma vez um momento que podemos declarar, que podemos transbordar em graça com as nossas ações. Não só com palavras, mas com ações, Senhor. Ajudando uns aos outros. Quebrando também, Deus, o nosso egoísmo, a nossa soberba e sermos também ajudados pelo Senhor. Durante muito tempo, Tu sabes, Deus, que eu tive dificuldade de ser abençoado por outras pessoas.
mas o Senhor me quebrou, o Senhor ministrou a minha vida, o Senhor tratou comigo. O que eu preciso ser, Pai, aceitável ao Senhor. Eu preciso, Pai, estar submetido a Ti como servo. Ó Deus, no nome de Jesus, se há alguns dos meus irmãos que de alguma forma, Pai, precisa ser mexido, precisa ser mudado, precisa ser transformado à luz da Tua palavra, que aconteça a metanoia na vida deles. Pai, no nome de Jesus eu profetizo que seremos uma comunidade que transbordará em graça, transbordará em amor, que transbordará, Senhor, em suprir as necessidades uns dos outros, que venha ter igualdade no nosso meio. Que, Pai, que aquele que muito tem possa contribuir para aquele que pouco tem. Ó Deus, e aquele que está em necessidade possa ser suprido as suas necessidades por meio da Tua igreja. Pai, é assim que nós oramos a Ti. É assim que nós agradecemos pela Tua santa palavra, que é guia, que orienta o nosso caminhar. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem. Ó Deus, e que no nome de Jesus, Tua palavra possa frutificar para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, porque você participou conosco e que a sua vida seja impactada pela palavra do Senhor. Esse é o momento de vivenciarmos o que é ser igreja, chamados para fora. Que essa seja uma verdade presente na nossa vida. Deus abençoe você, a sua casa. Que Deus abençoe suprindo todas as tuas necessidades, não só financeiras, mas espiritualmente falando, emocionalmente, tudo seja suprido em nós. E que a palavra do Senhor transborde de forma abundante durante esse dia na tua vida. Que você não perca tempo simplesmente assistindo Netflix, Amazon, YouTube, mas que você se deleite na presença do Senhor, através da oração, através da palavra, através de mensagens que irão tocar a tua vida. Deus abençoe você, a sua casa, que você tenha paz e descanse no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Forte abraço, fiquem com Deus.